Nós já vamos começando. Então, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, né, à nossa reunião de hoje, reunião de número 7. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, ao tema trabalhado na semana passada, né, que é recomposição, estratégias didáticas no ensino da matemática, parte 2. E hoje estaremos fazendo algumas outras adaptações aí no relato de implementação de vocês, né? Hoje vocês vão mexer mais um pouco no relato de implementação de vocês. E aí eu vou mostrar para vocês já o cronograma, né? Para vocês já verem que estamos indo para a nossa finalização, já para vocês se organizarem aí para semana que vem com relação à apresentação. Lembrando, né, que quem está fazendo a formação em horário de trabalho tem direito, né, à instrução 001 de 2025, item 18.3, que garante a formação em serviço de vocês. Então, usem, né, apliquem essa instrução que garante a formação em serviço de vocês. Então, aqui eu queria mostrar, né, a vocês o nosso cronograma. Então, nós estamos aqui, né, na reunião 7, né, com a recomposição e estratégias didáticas na prática da área de exatas ou matemática, né, parte 2, estamos aqui na R7. E hoje eu já vou disponibilizar para vocês o link da planilha para vocês se organizarem com relação às apresentações que vão iniciar na semana que vem, na R8. Então, eu vou disponibilizar depois, mais para o final da reunião, o link, tá? Para vocês se organizarem com relação às apresentações, né, do relato de implementação de vocês. Então, se vocês olharem aqui, na semana que vem, isso que eu queria explicar para vocês, na semana que vem, na R8, iniciam as apresentações dos relatos de implementação. E lá na planilha vai ter um espaço para vocês verem quantos relatos vai dar para apresentar na semana que vem, tá? Vai ter um espaço lá, vocês vão ver quantos encaixes vai ter para poder apresentar na semana que vem. Na R8 da semana que vem, uma parte da reunião vai ser destinada ao trabalho do tema, então metade da reunião vai ser trabalhado tema, o ensino médio paranaense, e a outra metade da reunião vai ser destinada às primeiras apresentações dos relatos de implementação, tá? Que vai ser a planilha que eu vou disponibilizar para vocês hoje, para vocês se organizarem, né, de quem vai querer apresentar na semana que vem, tá? Então, na R8. Na R9, não vai ter apresentação. A R9 vai ser trabalhado tema, conforme consta aqui no roteiro, tá? R9 não tem apresentação de relato de implementação. Na R10, ficarão os demais para apresentar os relatos de implementação. A R10 é destinada praticamente inteira aí para a apresentação dos relatos de implementação de vocês, ok? Era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, que é importante para a gente se organizar, para vocês verem que está no final do nosso roteiro, da nossa jornada, e que semana que vem iniciam, né? Quem quiser apresentar semana que vem já começa, né? Metade da reunião é trabalhado o tema e a outra metade é trabalhado aí as primeiras apresentações, que aí vocês vão ver na planilha. Quem quiser apresentar semana que vem vai pôr o nome lá, tá? Quem não quiser apresentar semana que vem vai apresentar aqui na R10, na última reunião
que é do dia 24 ao dia 28 do 11. Certo, gente? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Beleza? Mas aí a planilha eu vou mostrar e vou compartilhar com vocês mais para o final da reunião, a planilha para vocês se organizarem e colocarem os nomes de vocês lá para ver quem que vai querer apresentar na semana que vem aqui na R8 e quem que vai querer apresentar na R10, tá? Daí vocês se organizam, colocam os nomes lá e fica daí bem tranquila a distribuição aí. Beleza? Aqui, gente, sempre confiram se vocês estão com o @escola de vocês conectados, né? Com relação ao manual do cursista, né? Estar com a câmera aberta, computa a presença de vocês durante o período da reunião. Portanto, né, se vocês tiverem algum problema, né, com relação à câmera, com relação ao equipamento, com relação à internet, vocês, né, justifiquem aqui no chat. E o objetivo da reunião de hoje, né, é conhecer as estratégias didáticas que potencializam a recomposição da aprendizagem em matemática e compreender, né, a avaliação como princípio educativo e suas possibilidades de implementação prática. Na nossa agenda de hoje, né, nós vamos ter aqui a parte do acolhimento, né, 10 minutinhos, o momento para início de conversa e a nossa experiência, 15 minutinhos, fundamentando a prática, 15 minutos, o nosso em ação e compartilhamento, 30 minutos, que vocês vão dar aí mais umas pinceladas, né? Vão de repente finalizar aí o relato de implementação de vocês, se possível, né, hoje, e depois os momentos finais da reunião, né, o preenchimento do Google Forms e o fechamento da reunião, né, os 10 minutinhos finais ali do nosso momento. E hoje nós vamos iniciar o nosso acolhimento com o jogo Termo. Não sei se alguém já jogou esse jogo, né? Mas as regras dele são bem simples, tá? Do jogo. É bem bacana de jogar esse jogo. É um jogo em que vocês vão descobrir, né, a palavra do dia. Vocês têm aqui 6 tentativas, né? Que eu vou colocar o link para vocês, né, no chat. Vocês têm 6 tentativas para descobrir a palavra, né? A cada letra que vocês vão clicando no teclado, né? No teclado digital ali que aparece. Então, quando vocês, né, tentam formar uma palavra e a letra, né, que está ali correta na formação da palavra, ela fica tarjada com a cor verde, essa letra ela faz parte da palavra e está na posição correta. Quando vocês, né, formam ali, colocam a palavra e a letra, ela existe, porém, ela está na posição incorreta, ela fica tarjada com uma cor mostarda. Então, a letra existe na palavra, só que ela está na posição incorreta. Então, vocês têm que tentar, né, na outra tentativa aqui, colocá-la na posição correta. Quando vocês colocam aqui a letra e ela fica tarjada em preto, significa que essa letra não faz parte dessa palavra, né? Os acentos e outros, né, outros caracteres são preenchidos automaticamente. Então, é um jogo bem interessante, né? Então, eu vou colocar o jogo aqui para vocês, né? Só vou copiar aqui o link do jogo. Quando vocês forem clicar na tela, ele vai abrir desta maneira para vocês, tá? Então, desta maneira que abrir, vocês terão aqui as tentativas, né? Que vocês vão, né, colocar ali, vão clicar aqui nesse teclado e vão tentar formar uma palavra, né? Não pode ser nenhuma palavra aleatória, senão ele não
não conclui, né? Vocês vão tentar formar aqui uma palavra, né? Ó, e dar o enter, ó. Ó, ele me deu aqui o A que tem na palavra, que está verdinho, está nessa posição correta. O L, ele contém, só que não está na posição correta, ele tarjou. Então, eu tenho que tentar na outra linha aqui até formar a palavra correta, tá? Então, vou dar uns minutinhos aí para vocês tentarem fazer e tentarem descobrir aí qual que é a palavra do dia, tá? As outras turmas também, quando tentaram abrir, às vezes, do colégio, não conseguiram, porque ele dá a restrição do link, né? Então, às vezes não infelizmente, tem colegas aqui que não vão conseguir abrir por conta de repente ter algum bloqueio, né, de não conseguir, né, mas tem colegas que vão conseguir abrir, que às vezes na escola que está trabalhando ou por estar usando, né, em casa, vai conseguir abrir o jogo. E às vezes na escola está desbloqueado, né, esses links de acesso aí e consegue abrir o jogo para conseguir fazer. Quem está na escola geralmente não vai conseguir, se não tiver desbloqueado esses pop-outs aí, não vai conseguir abrir o jogo para conseguir descobrir ali qual que é a palavra. Ele vai dar bloqueio, né? Ele já bloqueia. Foi o que aconteceu nas outras turmas anteriores também. Quem que conseguiu abrir, gente? Tá, teve. Teve gente aqui que conseguiu abrir. Tá, beleza.
Quem conseguiu achar a palavra, gente? Qual palavra? Alguém conseguiu achar a palavra? Prof, eu não entendi daí como é que faz. Primeiro que para mim aqui não abriu. Como é que eu vou descobrir essa palavra? Com que... Não, quem não conseguiu Não, abrir, não tem como saber. não, quem não conseguiu abrir vai tentar fazer o jogo depois, porque na escola não vai abrir mesmo. Tá, beleza. Então. Porque está bloqueado, né? Uhum. Certo. Mas teve alguns que conseguiram abrir. Então, quem não conseguiu abrir, vai guardar o link e vai tentar fazer depois o jogo, porque é bem interessante. Cada dia ele abre uma palavra diferente. Quando vocês forem jogar ele cada dia ele abre uma palavra diferente. Então é bacana até de fazer esse exercício, uma dinâmica para fazer com os professores, no dia da. Isso se abrir na escola, né? Porque daí na escola a gente já sabe que não funciona. Mas, de repente, se conseguir fazer os desbloqueios, né? Para o ano que vem, trabalhar nas formações, né, com os professores, com uma dinâmica. Você vai mandar no grupo, prof? Está aqui no chat. Uhum. Mas você vai mandar no grupo para que a gente possa tentar abrir, digamos, numa formação ou coisa assim? Posso. Para a gente guardar o link, né? Posso mandar lá. Então, tá bom. Valeu. Quem conseguiu abrir o jogo, conseguiu descobrir qual que é a palavra? Prof, eu vou pedir licença para sair só um pouquinho, que a gente está fazendo aquele teste do Aprova Paraná, mais? O Tranquilo. professor está me chamando ali no laboratório, só vou ali dar uma olhadinha, tá bom, Chiquinha? Tranquilo, sem Valeu. problemas. Tá bom. Quem chegou até o final e não conseguiu achar a palavra? Quem fez todas as tentativas e não conseguiu achar? Certo. Coloquei todos os modos, fotos, tutor. Tem vezes que é fácil de achar a palavra e tem vezes que não. Que nem aqui, o meu, ele abriu. Eu comecei com salas. Deixa eu ver. Lá. A OS ele repete. Ó, ele deu o A, o O e o L está na posição errada. Deixa eu ver aqui. O A e o O já está na posição correta. Não tem dica, professora? Não tem? Ele vai só desmembrando a dica aqui conforme. Tem a vogal I também, mas eu não consigo achar o lugar. Qual, Eliana? Tacos. Será que dá?
Cacos, tacos. Tacos, cacos. É que tem, a palavra tem L também, ó. Ah, peraí. Tal, tal. Tem o L, tem o A, tem o O e o I, né? Vamos ver aqui. Vou ver. Ela tem L. Só que o L não é nessa posição. Será que o L é na última posição? Porque o O e o A tá certo, né? O O seria, o O é nessa posição aqui. Então, o L é na última. Vamos ver. Deixa eu ver. Tá. Professor, o preto não é que não tem? O preto não tem. Então, o S não tem na palavra. O S não... Certo? Coloca o A e o O no lugar. Vamos ver. Que tá lá verdinho. E o L por último. Achei, prof. Qual que você achou? O L... Paiol. Hã? Tava quase chegando lá. Lá. Porque tem L. O L não é no começo, o L não é no meio. O L deve ser no final. Carol, professor. Hã? Carol. Não. Paiol. Nome próprio. Paiol, mas e o resto? Lembra que a Janete falou, professor? Paiol. O que ela falou que eu não entendi? Paiol. Vamos lá. Pá. Eu não tinha entendido. Nossa! Parabéns, Janete. Boa. Porra, eu não tinha entendido o que a Janete tinha falado. Agora foi. Porra, legal. Agora foi. Você vê que uma palavra que não faz parte do nosso cotidiano, né? Como a gente se bate. Ai, gente, olha, não vou nem falar, né? A Janete encontrou a palavra do dia. Mas é Agora, um exercício interessante, né? agora exatamente. E você veja quantas tentativas, né? Foi lá na penúltima que, pelo menos, né? Eu aqui, né? Que a gente estava aqui tentando, que a gente conseguiu. E assim, lógico, né? Pelo menos eu aqui, se eu continuasse sozinha aqui, eu acho que se eu chegasse aqui na última tentativa, eu não ia conseguir encontrar a palavra, se não fosse a dica ali de vocês, da Janete, acho que não ia fluir. Oi, Deja. Então, acompanhando aqui, o meu não abriu aqui, mas só pela dificuldade que a gente teve de juntas encontrar, dá para a gente fazer uma leitura da seguinte forma.
Se para a gente, paiol, ainda nós temos aqui em Curitiba, temos o Teatro Paiol, né? Mas é uma coisa assim que para nós não é assim uma palavra que se use no dia a dia, como a professora falou. Então, eu acho que a leitura que a gente faz, que a gente pode fazer, é quando é algo assim distante para o estudante, é algo assim que não tem nenhuma ligação com o seu cotidiano, ele não percebe assim eu não sei do que se trata, eu não sei para que serve, eu não sei onde é que eu vou usar, isso não faz parte do meu vocabulário, nunca ouvi ninguém dizer, ou seja, é uma coisa assim desconexa daquilo que para ele tem um significado. Então, eu também não me interesso e tenho mais dificuldades de entender, porque eu, na minha vida, eu penso que nada é tão complicado que a gente não consiga fazer, mas que para tudo a gente precisa de um esforço, bom senso, coerência e jamais desistir sem antes tentar fazer. Não dizer, isso é difícil, acho que não vou conseguir, tá. Não, a partir do momento em que você senta e pensa naquilo com importância, com um significado mínimo, você consegue ter uma ideia do que dá para fazer. Às vezes você não acerta, às vezes você acerta um pouco, mas às vezes você até se supera e surpreende outras pessoas que dizem, nossa, olha que beleza, né? Você fez um trabalho aqui bem bacana. Mas se a gente logo de cara vê tudo com dificuldade, então eu acho que por isso que precisa ter um significado. A gente que está em contato todo dia, e está trabalhando, e está estudando, e está buscando, tivemos aí uma certa dificuldade para encontrar essa palavrinha. Então, imagina os estudantes que, primeiro, são jovens. Segundo, a gente percebe assim eu digo assim, uma falta de vontade, de se esforçar, de persistir, porque eles vieram numa outra geração onde dá um clique e a resposta está pronta para eles. Eles vieram de uma geração onde, eu estava lendo a semana passada, muito está se perdendo na geração de hoje, porque a geração dos pais veio de uma geração em que praticamente ganhou muito pouca coisa ou não ganhou nada, e de repente quer favorecer os filhos, porque se eu não tive isso, então eu quero dar para o meu filho, e está fazendo muito por eles. E eu não sei se eu já falei isso aqui, mas assim, estudos comprovam que hoje os adolescentes, eles amadurecem muito mais tarde, mas também tem a ver com aquilo que os pais vão favorecendo tudo. Deixa que eu faço, deixa que eu adianto para você, pode deixar que eu resolvo lá. E daí eles não resolvem. Porque daí tem sempre alguém que vai fazendo, mas até quando? E até quando teremos esta geração que veio do nada e que vai resolvendo tudo, que deu para os pais e que dá para os filhos? Mas essa geração está indo embora. E daí como será a nossa sociedade a partir daqui, sendo que essa geração vai embora e, de certa forma, deixa uma geração que estava acostumada a ganhar tudo muito pronto. E não persiste quando a dificuldade aparece na sua frente. É como a gente aqui. Se fosse a gente desistir, já também não ia encontrar. Dizer, sabe o que faz depois? Depois em casa não faz porque não dá tempo e morre por isso mesmo. Mas assim, a gente precisa persistir, a gente precisa pensar sobre, a gente precisa refletir e tentar achar a solução. E a solução vem, às vezes demora, às vezes nem vem agora, vem num outro momento. Enfim, isso aí. E a gente, né, vai ali fazendo a instigação das tentativas com algumas palavras, como ele não traz dicas, com palavras que fazem parte, né, do cotidiano, que a gente, né, tem, assim, do nosso cotidiano. E aí a gente vai, né, nossa, mas não é essa, e encaixa a palavra. Então é interessante, né, e até para fazer essa retomada com os professores, por isso que eu falei, é uma dinâmica interessante para fazer com os professores naqueles dias de estudo e planejamento, para fazer eles refletirem justamente sobre essa situação, quando eles se colocam no lugar do estudante frente a essas dificuldades, né, com relação a essas questões aí, né, de desenvolver uma linha de raciocínio. Mas está difícil, não, mas não, não, deixa que a gente vê depois, o grupo lá responde depois, a gente preenche aqui. Então é algo interessante, né, para de repente desenvolver com os professores, para os professores também sentirem, né, o que os estudantes sentem
com relação a esse tipo de desafio, né, quando são colocados ali com relação aos desafios, né, dentro de sala de aula, instigados por esses desafios. E estamos focando também na recomposição da aprendizagem, e essa premissa, ela vale para todos os componentes curriculares, né, não só na área de exatas, mas vale para todos os componentes curriculares. E aqui nós pensamos, né, o que nós mudaríamos na nossa estratégia desta resolução para uma próxima tentativa, né? Quando a gente for resolver novamente esta mesma questão. O que a diferencia entre vocês sobre o processo de resolução da quantidade de tentativas, de alguns terem encontrado a palavra ou não, e a palavra do dia nos demonstra. O que isso demonstra para nós? De alguns terem encontrado de forma mais rápida e outros não terem encontrado, né? Outros terem tido uma maior dificuldade no encontro, né, desta resolução. E se nós resolvemos problemas e acessamos nossos conhecimentos de maneiras diferentes, por que esperamos que na escola os alunos aprendam e demonstrem o que eles sabem apenas de um único jeito? Isso não acontece. Se conosco aqui nessa dinâmica não aconteceu, consequentemente, com os estudantes também não vai acontecer. Eles não vão acessar o conhecimento e demonstrar esse conhecimento também de um único jeito, né? E a gente sabe que a base, né, para qualquer estratégia de recomposição, até de matemática, é a compreensão que cada estudante tem de um ritmo próprio de desenvolvimento e demonstra o que aprendeu de maneiras distintas. E é isso que eles vão demonstrar, né, dentro do contexto em que eles estão vivenciando, né, e subsidiando teoricamente o que discutimos, né, até esse momento. Nós, os professores, né, da área de exatas, alguns, né, não todos, eles às vezes se demonstram, né, tanto quanto rígidos, né, e um pouco criteriosos quando se trata de modificar as suas metodologias de ensino. Alguns, de repente, até têm um olhar mais apurado com relação aos feedbacks, né, que a gente passa, e de repente tentam, né, fazer ali a mudança, né, de estratégias metodológicas, mas outros, de repente, são um pouco mais criteriosos com relação a essa modificação dessas metodologias de ensino, e bem como os critérios de avaliação também, e a diversidade, né, na escolha dos instrumentos avaliativos, e essas práticas, elas vêm se modificando em algumas realidades. E aqui, né, eu convido um colega para, de repente, nos contar, né, uma boa prática, né, em relação às metodologias escolhidas pelos professores e os instrumentos de avaliação na recomposição da matemática que vocês têm observado na realidade escolar de vocês. O que eles têm conseguido, de repente, desenvolver junto com os estudantes nos encaminhamentos metodológicos e estratégias de aprendizagem. Se eles têm conseguido fazer essa diversificação de instrumentos na avaliação e na recomposição dentro da matemática. O que vocês têm observado? Alguém gostaria de compartilhar aqui conosco uma boa prática nesse sentido? O que vocês têm observado na realidade de vocês? Prof, Oi. Eu vou falar aqui, mas se alguém quiser, porque às vezes eu fico falando demais, eu fico meio assim, de repente, se alguém quiser e vai falar aí, eu fico quieta aqui na minha, mas senão eu falo. Tranquilo. Então, assim, o que eu observei, e até vou fazer assim um comentário, prof, porque eu ouvi as orientações da segunda implementação, e assim, de acordo com o que fala ali, do que é para a gente fazer, eu vou sempre de bom senso e coerência e de acordo com a necessidade, a dificuldade e a especificidade de cada situação, ou estudante, ou enfim. Eu penso que a gente tem que, o jeito certo é o jeito que funciona.
O que a gente deve fazer é aquilo que a demanda nos oferece, aquilo que a gente percebe que, independente de onde vem, quem é que diz o que é para fazer, qual é a necessidade da nossa escola, da nossa turma, dos nossos estudantes. E pensando dessa forma, eu até vou pedir permissão aqui, prof, para que você me oriente se estou no caminho certo. Eu pensei de fazer, e daí já respondo a pergunta aqui. Eu pensei de fazer a minha implementação ouvindo a professora de matemática da recomposição de matemática do ensino médio. Por quê? Percebe-se que o grande nó nosso no SAEB é a matemática. Seja em qualquer escola, seja em qualquer... Enfim, o nó está aí, a gente não consegue sair dali, a gente está patinando. Então, o que eu fiz? Eu já fiz uma entrevista com a professora. A gente foi, assim, de uma conversa, sabe, assim, de informal, para daí eu ir mais ou menos planejando as questões mais elaboradas para que ela possa me responder. Então, fiz a entrevista conforme é a orientação, 30 minutos, beleza, ouvindo. Mas o que eu quero com isso? Eu vou fazer a implementação? Sim, eu estou fazendo a implementação. Mas, assim, eu quero entender o que é que a gente vai fazer para os próximos anos. E eu ouço da professora dizendo assim, veja, quando chegou a proposta do diretor para me dizer, professora, você vai ser a professora da recomposição de matemática, porque até então era uma novidade, nesse ano a gente começou, chegou, vai ter 2 professores de português, 2 professores de matemática, é novidade na escola, beleza. O que é a recomposição? Primeiro chegou com uma novidade, assim, um desafio para a professora, e eu digo para os outros professores também. Porque daí a gente trabalhou sempre, os 2 professores de língua portuguesa, os 2 de matemática, mas com os outros professores de português e de matemática e com a equipe toda de todas as outras disciplinas juntos. Mas para quem tinha que, de fato, trabalhar a recomposição, eram esses que assumiram as aulas. Então, a partir daí, o que é que a professora viu, o que é que ela sentiu, o que é que ela observou e como é que ela foi trabalhando no decorrer. Ela disse, primeiro patinei ontem, primeiro não dormi, primeiro fiquei sábado e domingo me batendo em cima daquilo, olhando para o RSO e pensando o que eu vou fazer com esse trabalho aqui. Então, assim, se estou no caminho certo, professor, eu posso desenvolver a minha implementação assim, eu vou dizer que eu não vou falar tudo aqui, porque senão eu já vou estar apresentando o meu trabalho. Mas eu digo assim, a gente precisa sempre pensar, qual é a necessidade? Qual é a dificuldade? E qual é o caminho que nós vamos trabalhar? Então, não é o que vai ser trabalhado, mas sim o como será trabalhado. Dependendo da metodologia em que você trabalha, como você aborda, como você pensa naquele conteúdo, qualquer um conteúdo pode dar certo a aprendizagem, ou minimamente um pouco, porque a gente tem certeza que ninguém vai aprender tudo de prima, ninguém vai aprender nada também na primeira, mas precisa ter um envolvimento dos estudantes, precisa que eles entendam qual é a proposta e precisa principalmente que tenha significado para que eles ajudem na construção daquele conhecimento. Senão a gente não consegue, pode ter 1, 2, 3, 5 professores dentro da sala. Mas os professores precisam entender qual é a dinâmica e como é que ele vai trabalhar. Primeiro, tem que conhecer os estudantes, precisa saber qual é a dificuldade que eles têm, qual é a necessidade de atendimento. E é mais ou menos isso que a professora foi me relatando. Aos poucos, ela foi mudando a metodologia, porque ela sentia necessidade de fazer assim, mas assim, não deu certo, não atingiu. Então, eu vou tentar uma outra forma. Daí, atingiu alguns, e daí ela tentava. Então, eu vou pegar aqueles que conseguem desenvolver melhor e vou tentar colocar junto com os outros. Aos poucos, e ela terminou dizendo, e se eu começasse hoje, o ano, eu ainda ia fazer muita coisa diferente. Muita coisa eu atingi, muita coisa eu acertei, mas muita coisa eu errei e eu não atingi nada. Então, o tempo vai passando e os professores vão descobrindo qual é o melhor jeito de se trabalhar. Mas primeiro precisa dar significado. E primeiro o professor tem que entender qual é a dinâmica, qual é a proposta.
E o que fazer com isso? Então, eu acho que, assim, é apenas um comecinho. Nós estamos, assim, dando os primeiros passinhos. Não só com os estudantes. Primeiro, a gente. Porque também para nós era uma novidade. E aos poucos a gente foi pegando, os tutores foram vindo na escola, os diretores também tiveram formação, a gente, pedagogos, também tivemos formação no núcleo, e a gente vai estudando, e vai vendo, e vai pensando. Então, eu acho que assim, é um caminhar que todo dia a gente vai aprendendo, e aos poucos a gente vai melhorando. Mas isso é o primeiro e o mais importante passo. Estamos buscando aprender. E eu acho que é por aí que a gente vai. Beleza? Mais ou menos isso. Legal. E é um processo de adaptação, e foi, né? E está sendo um processo de adaptação para todos, né? Para nós, para os professores, e o que nós também faríamos diferente, né? No encaminhamento para os professores. E os professores também, né? Dentro dessa reflexão bem interessante. A Gilce tinha levantado a mão. Então, bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia. Professora, eu quero só compartilhar uma boa prática de matemática, mas não é com o nono ano, né? E nem com o terceiro, né? Na questão da reposição, né? É uma boa prática com a turma do oitavo ano. Então, eu até comentei aqui com a minha colega de equipe pedagógica, né? O que nós observamos, né, nas outras turmas, né, e mesmo no nono ano e terceiro ano, é mesmo uma metodologia tradicional, né? Mas no oitavo ano, sim, foi um destaque, sim, que o professor, que eu fui acompanhar a aula dele e até tirei fotos, acompanhei a turma, né? Porque é uma turma, assim, que tem vários alunos laudados, né, que tem bastante dificuldade de aprendizagem. Então, os professores, né, fazem adaptação curricular e em matemática o que me chamou a atenção que o professor trabalha muito com material concreto. E então ele fez uma aula, né, que iam trabalhar lá a geometria e ele trabalhou dobradura, assim individualmente com aqueles alunos, né, que precisam, né, de adaptação curricular. E eles produziram, né, várias dobraduras e fizeram uma dobradura de aviãozinho. E ele levou os alunos no pátio para eles lançarem os aviãozinhos e fazer a medida também né, de quanto o avião, né, voou até quantos metros. Então, foi uma aula muito, sim, bacana mesmo. Os alunos, além do aprendizado, eles se divertiram, né? Então, essa é uma aula que me marcou. Essa é uma aula de uma boa prática, assim, né? E claro, em outras disciplinas também tem, né? Teve, sim, várias outras, mas assim, como é para falar de matemática, essa foi uma boa prática que marcou aqui na escola, porque todas as outras pessoas, até os outros funcionários ficaram interessados em saber o que estava acontecendo, né? Por que os alunos estavam lá fazendo aquele lançamento, fazendo com as medidas, e, além que eles tiveram aula, né, prática na sala de aula primeiro, né? Com a teoria e fazer as dobraduras e depois saíram para o pátio. Então, esse né, pensei e gostei, né? Estou compartilhando aqui, né? Eu estou aqui de Guarapuava, né? A escola Bibiana Bittencourt, uma escola pequena, assim, da bairro periférico, né? Não é a escola do campo, mas atende os alunos, né, que vêm até de 30 quilômetros de distância, né? Os alunos do interior mesmo. Então, só queria compartilhar com vocês. Muito bacana. E é uma adaptação, né, do encaminhamento estratégico, metodológico do professor, dando significado ao processo ensino-aprendizagem dos estudantes, com utilização do material concreto, né, dando significado ao aprendizado aí dos estudantes, tornando, né, o engajamento mais significativo para os estudantes. Muito legal também, bacana. E o propósito, né, de todo esse contexto é subsidiar aí, teoricamente, o que a gente discutiu, né, trazendo aqui o conceito também
da avaliação agora como princípio formativo, né? E a avaliação, ela é um processo, até com esses encaminhamentos práticos, a avaliação, ela se faz presente dentro desse processo formativo, né? Dentro da concepção de Domingos Fernandes. Quem que pode fazer a leitura deste slide aqui para nós? Eu posso ler? Oi, beleza. A avaliação como princípio formativo. Nós avaliamos para identificar aquilo que os estudantes sabem e conseguem realizar. E ao fazer isso, vamos observar a distância e a que distância eles estão dos objetivos a serem alcançados. O objetivo da avaliação é justamente esse: favorecer a aprendizagem, nos orientar acerca das intervenções pedagógicas que precisamos desenvolver para que os estudantes aprendam, sempre tendo como primícias que todos são capazes de aprender, dentro de suas singularidades. Fernandes, 2018. Obrigada, Eliana. Então, ele ressalta, né, que dentro da avaliação, nessa perspectiva, né, o autor dialoga com essa intencionalidade pedagógica da questão da avaliação formativa, né, e ele destaca que a avaliação, ela é um processo dinâmico, em que o docente considera o conhecimento prévio do estudante, né, o nível atual de desenvolvimento dos estudantes e as possibilidades de aprendizagem, né, que esse estudante possa ter configurando-se uma ação pedagógica processual contínua e formativa. E a gente precisa também compreender, enquanto escola, né, qual o conceito de aprendizagem, né, o que precisamos, o que podemos considerar aprender, o que o aluno aprendeu até então, de que forma ele aprendeu, onde aplicar esses conceitos, onde ele irá aplicar, como ele irá aplicar, né? O que ele desenvolveu até aqui. E a avaliação dentro desse processo vai subsidiar essa ação dentro de uma reorganização que favoreça as aprendizagens nos diferentes componentes curriculares. E a avaliação, ela é um mecanismo, né, uma estratégia didática que nos permite saber em que posição ou escala de desenvolvimento a aprendizagem dos estudantes se encontram. Então, a avaliação, ela é contínua, diagnóstica e processual, né, dentro de um contexto, né, como um todo. Aqui eu compartilhei com vocês a instrução conjunta do processo avaliativo, né, a nossa instrução normativa, né, que rege o processo avaliativo, né, onde nós temos a avaliação, né, que ela não deve ser meramente quantitativa, mas sim também qualitativa, e essa é a nossa instrução normativa, né, conjunta, que rege o processo avaliativo de como ele deve ser encaminhado dentro dos componentes curriculares, né, dentro da rede estadual do Paraná. Então, está no chat ali para vocês, né, como um material de apoio. E aqui nós trazemos também o conceito da aprendizagem a partir do erro, de Maria Esteban. Nessa perspectiva, trazemos a teoria como uma possibilidade do erro também ser uma estratégia didática que pode ser trabalhada nas aulas. A escola é feita de muitas certezas, e dar as respostas prontas e pedir que os estudantes desenvolvam a pergunta que levaria a essa resposta, quase sempre o nosso objetivo. E desconsideramos muitas vezes que os erros nos trazem pistas valiosas que o estudante já sabe e o caminho próximo a ser consolidado a partir do erro. E a existência dessa possibilidade nos leva a buscar novas alternativas a partir também dos erros demonstrados. E nessa busca encontramos o conceito chamado Zona de Desenvolvimento Proximal, de Vygotsky,
como um instrumento que amplia a reflexão sobre o processo de avaliação. Ele indica a existência de um espaço onde os conhecimentos estão em um processo contínuo de construção, sendo estes e não os conhecimentos consolidados, os que já estão consolidados, e sim os que já estão em processo de construção, que devem conduzir toda a prática pedagógica. E ao invés de levar à certeza, os alunos constroem possíveis soluções a partir do exemplo e do contra-exemplo, utilizando vários métodos, permeando assim o feedback. E levar o erro para a sala de aula como recurso didático faz os contrastes. No caso dos resultados das avaliações externas, o trabalho pode ser feito a partir da análise dos distratores. Então, dentro do processo de recomposição, né, o ato ou efeito de recompor significa que não devemos pular o erro. Então, o erro ele deve ser analisado também. O erro é um recurso didático no processo de ensino. E aqui eu vou passar para vocês também um material de apoio que pode ser também trabalhado e subsidiado com os professores, né, no encaminhamento da hora atividade, que é o trabalho, né, das análises a partir do erro, né, a construção, né, problematizando o erro e categorizando o erro. Então, nós temos aqui como replanejar minha prática docente a partir dos resultados das avaliações internas e a partir das avaliações externas, que é identificar as habilidades de defasagem, compreender os conteúdos essenciais, relacionar os conteúdos essenciais com os componentes curriculares, selecionar as aulas do LRCO, planejar a sequência das aulas, escolher metodologias e recursos, distribuir aulas e atividades em uma temporalidade. Aqui nós temos os principais tipos de erros encontrados na matemática. Nós temos os erros conceituais, né, quando os estudantes possuem uma compreensão equivocada de ideias ou princípios matemáticos fundamentais. Os procedimentais são falhas na execução de algoritmos, fórmulas ou sequências, passos necessários para resolver o problema. O estudante pode até entender o conceito, mas erra em como fazer. O de interpretação, que surgem da má leitura ou a má compreensão equivocada de informações apresentadas em diferentes formatos, como gráficos, tabelas, diagramas ou enunciados dos próprios problemas. E o de distração, que são falhas ocasionais que ocorrem por desatenção, pressa ou falta de foco. Eles não indicam necessariamente uma lacuna no conhecimento conceitual ou procedimental. Aqui tem uma sugestão de como aproveitar os erros na matemática. Então, como que você vai aproveitar o erro na matemática? Aceitando o erro como parte do processo. O erro não pode ser visto como algo negativo, né? Analisar os erros investigando a sua origem. Utilizar os erros para identificar as dificuldades, adaptando as estratégias de ensino posteriormente e utilizando os erros como ponto de partida para a construção desse conhecimento e promover uma amplitude de reflexão para o aprendizado contínuo. E aqui tem um exemplo, né, de um exercício, né, retirado aqui da prova Paraná Mais de 2024, com o descritor 20, né, o trabalho com esse descritor, analisar crescimento, decrescimento, zeros, funções reais, apresentados em gráficos. Então, aqui, né, ele apresentou que 67,41% dos alunos erraram o item, que é a resposta correta. Aí vem aqui o trabalho com os distratores, a importância do trabalho com os distratores, com os erros, né, os possíveis erros que os estudantes podem apresentar, que é o trabalho com esses distratores. Então, identificar o crescimento e o decrescimento, quando você trabalha aqui com esse descritor, entendendo o descritor para recompor.
Então, identificar o crescimento e o decrescimento, o que o aluno deve ser capaz, localizar os zeros da função, o que o estudante deve identificar dentro desse quesito, interpretar o gráfico, o que o estudante precisa interpretar, saber o significado desses elementos para entender o contexto, né? E aqui, por dentro, né, da aula, o trabalho desse descritor, né, dentro das aulas do LRCO, tem aqui os encaminhamentos, ó, quando vocês clicam na aula, aparece todo o encaminhamento das aulas de como é trabalhado, né, a recomposição da aprendizagem da matemática, né, na aula 29, na aula 30, o que o aluno precisa compreender dentro, né, do comportamento da função real, né, dentro do crescimento, do decrescimento e do comportamento da função dos zeros. Todo o encaminhamento das aulas dentro de cada componente, dentro de cada análise da questão, dentro do trabalho desse descritor, do descritor 20 especificamente, né? E aqui, né, o trabalho com o descritor 25, né, resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou mínimo no gráfico de uma função polinomial de segundo grau. Então, aqui tem o nível 1 básico, nível 2 básico, nível 3 adequado e nível 4 avançado. O nível 1 que ele consegue identificar, o nível 2 que ele consegue calcular, o nível 3 que ele consegue distinguir e o nível 4 que ele consegue interpretar. E aqui, né, o trabalho com a questão em si, o trabalho do item, né, que é uma questão calibrada estatisticamente, que avalia a consolidação de uma habilidade específica. Então, ele vai trabalhar aqui com o item e vai trabalhar com os distratores, e vai dar um encaminhamento de cada comando, de cada parte da questão que está sendo analisada. Aqui ele vai trabalhar com a questão, né, com o item correto, né, a alternativa correta de resposta do item, o porquê que o estudante assinalou essa alternativa correta, e depois os distratores, ó, ele vai trabalhar com cada distrator, o porquê que o estudante assinalou essa alternativa, o que o induziu a interpretar que esta alternativa estava correta. Ela está errada. O porquê que ela está errada? Então, aqui vem o trabalho com cada distrator, né? E a questão da leitura. Como podemos organizar esta aula com relação à cultura do erro? Então, aqui vem os encaminhamentos da questão da leitura coletiva, criação e aplicação de atividades com erros propositais, discussão de alternativas incorretas de questões objetivas, utilização de um painel de erros comentados para uma consulta contínua. E a cultura de erros em matemática com os princípios, né? Criando um ambiente seguro, utilizando os erros para entender como o aluno pensa, incentivar os estudantes a analisar, justificar, corrigir erros, trabalhar com os erros reais e erros intencionais dentro do recurso, né, didático da matemática. Então, esse é um material de apoio bem interessante para vocês trabalharem com os professores na hora atividade. É um encaminhamento bem interessante, é um material bem interessante para vocês trabalharem com os professores aí no encaminhamento aí da hora atividade de vocês. E nesse contexto, trazemos aqui, né, também as rúbricas como uma ferramenta possível de ser aplicada para operacionalizar esses conceitos teóricos, né, na prática. E aqui nós temos as rúbricas favorecendo todo esse processo pedagógico, né? Na escola, muitas vezes, estabelecemos objetivos de aprendizagem que ficam apenas no campo dos processos cognitivos inferiores. E a rubrica nos possibilita operacionalizar na prática esses níveis de aprendizagem a partir da taxonomia revisada de Bloom,
para compreender em qual estágio de desenvolvimento o estudante está em relação à habilidade estudada. Então, a rubrica, ela estabelece os objetivos de aprendizagem de modo progressivo, partindo, né, dos processos cognitivos inferiores para os processos cognitivos superiores, ajudando a compreender todo o processo, e não apenas um recorte da avaliação. Ela promove uma autoavaliação do processo, possibilitando comunicar com transparência, né, o objetivo que se espera dos estudantes. Ela ajuda a estabelecer as metas de aprendizagem com a autoavaliação e transparência do processo avaliativo, que é possível entender o que os estudantes têm algumas metas diferentes, visualizando os avanços entre eles. Ela orienta os processos metacognitivos, organizando de modo progressivo, né, o processo avaliativo como um todo, e não a determos apenas os processos cognitivos inferiores, e nos posiciona, né, posiciona os estudantes a partir deles para que as intervenções pedagógicas sejam mais personalizadas e assertivas também. E auxilia na comunicação dos feedbacks, né? Observando avanços na aprendizagem, ajuda o professor a dar feedbacks constantes aos estudantes também. E olhar estudantes não apenas a partir das avaliações pontuais, pois é importante sempre dar esse retorno aos estudantes, os feedbacks recorrentes e contínuos, pois se a gente silenciar, geralmente, os alunos, eles não entendem, né, o processo e normalizam o erro e acabam definindo a sua incapacidade de aprender. Então, é importante, né, esse processo do feedback. Então, essas rúbricas, elas são ferramentas didáticas, né, que ajudam na memorização, na compreensão, na aplicação, na análise, na avaliação e na criação, onde ele vai conseguir apontar, listar, descrever, discutir, explicar, demonstrar, dramatizar, ilustrar, calcular, classificar, criticar, debater, apreciar, avaliar, estimar, produzir, traçar, enfim, estratégias aí que ele pode utilizar para desenvolver aí suas linhas de raciocínios, né? E com relação ao descritor, né, D25, resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou mínimo no gráfico de uma função polinomial, né, do segundo grau, que foi a estratégia lá que eu passei para vocês dentro do material de apoio, né? Como que nós podemos orientar, né, nossos professores nessa construção da avaliação, né, como princípio formativo, utilizando o erro como estratégia didática, né, construindo as rubricas que possibilitem este acompanhamento. Então, o primeiro passo é analisar o descritor, né, a primeira questão é perguntar, né, quais são os conhecimentos prévios necessários para o desenvolvimento dessa habilidade. Os estudantes têm esses conhecimentos prévios para o desenvolvimento dessas habilidades? Esses estudantes, eles já têm esses conhecimentos consolidados? Se a resposta for não, devemos primeiro retomar esses conhecimentos prévios. Se a resposta for sim, partimos para o segundo passo, que é posicionar a habilidade em níveis progressivos de conhecimento para compreender se temos estudantes em níveis diferenciados de desenvolvimento. Com certeza, sim, cada um tem um nível, né, de desenvolvimento diferenciado conforme suas habilidades. E na sequência, né, eu tenho aqui mais um material de apoio, que também estava lá no primeiro material de apoio, mas eu vou colocar aqui para vocês, que é a utilização, né, para o aprofundamento, né, explicação, que vai auxiliar aqui na explicação da construção das rubricas, né, que é para transformar o descritor 25, que é o exemplo que eu estou dando aqui, em 4 níveis, né, de desenvolvimento
Então, é necessário detalhar o que o aluno precisa demonstrar quando ele está no básico, quando ele está no avançado, ou quando ele está, né, no nível mais proficiente, né, indo do nível mais básico ao mais avançado, alinhando com a teoria de Domingos Fernandes, né, que defende a avaliação como uma ferramenta para orientar o processo de ensino à aprendizagem. E seguindo, né, com o exemplo do descritor 25, né, de resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou mínimo no gráfico da função polinomial de segundo grau, o critério de avaliação, né, da resolução de problemas com pontos de máximo e mínimo, no nível 1, que é o nível não satisfatório, né, o nível iniciante, nós temos, né, o que o aluno demonstra dificuldade em identificar a função quadrática e seu gráfico. Ele não consegue aplicar os conceitos de vértice para resolver o problema, cometendo erros conceituais de cálculo. A tentativa de resolução não leva a uma resposta coerente ao problema. O nível 2, que é o satisfatório básico, o aluno consegue identificar a função de segundo grau e reconhece o que o problema se refere ao ponto máximo, ao ponto mínimo. Demonstra o conhecimento dos conceitos, mas comete erros de cálculo ou tem dificuldades de interpretar a resposta em seu contexto do problema. A resolução é parcial ou contém algumas falhas significativas. No nível 3, que é o nível bom, nível competente, na descrição, o aluno desenvolve o problema de forma correta e completa, aplica os conceitos de maneira adequada para encontrar o vértice da parábola, a interpretação de ponto máximo ou ponto mínimo do conceito do problema é precisa, a resolução é organizada, com pouquíssimos ou nenhum erro de cálculo. E no nível 4, que é o nível excelente, o nível avançado, o aluno não apenas resolve o problema corretamente, mas também demonstra um entendimento aprofundado do conceito. A resolução é eficiente e pode incluir métodos alternativos, né? O aluno é capaz de justificar cada etapa da resolução e generalizar o conceito para outras situações. Além de resolver o problema, consegue explicar a relação entre forma algébrica da função e as características do gráfico, que é com relação, essas estratégias de rubricas estão correlacionadas a esse material de apoio que eu acabei de passar para vocês, que está no material de apoio anterior também, que está correlacionado aqui ao nível 1, nível básico, nível 2, nível básico, né? Nível 3 adequado e nível 4 avançado, onde no nível 1 ele consegue identificar, nível 2 ele consegue calcular com alguns erros, nível 3 ele consegue distinguir, está no nível adequado, com pouquíssimos erros, e o nível 4 ele consegue interpretar, está no nível avançado. Muito bem. Então, são encaminhamentos de atividades que vocês podem estar realizando aí durante o assessoramento da hora atividade junto aos professores, né? Bem interessante. E agora vocês vão ter aqui, de acordo com o roteiro, 20 minutinhos para estar aí realizando aí as considerações, adequações no plano, né, o relato de implementação de vocês, né, que nós iniciamos na semana passada, e hoje vocês vão fazer aí as demais considerações, né, dentro do relato de implementação de vocês, e quem não conseguir, né, terminar hoje, né, na semana que vem nós não vamos trabalhar no relato de implementação, porque daí já iniciam, né, as primeiras apresentações, que mais para o final da reunião eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês a planilha, né, de apresentação, que eu já mostrei no início do roteiro aqui, né, ó, como que vai ficar, né, a semana que vem. E aí vocês, se não conseguirem terminar aqui nesse momento da reunião, o relato de implementação de vocês, aí vocês terminam posteriormente, tá? Mas vocês vão ter aqui uns 20 minutinhos para concluir aí
né, dar aí uma mexida no relato de implementação de vocês. E aí nós já retornamos aqui, já retorno para a gente ir fazendo as considerações aqui finais. Prof, Oi, então esse tempo agora é para a gente mexer no nosso trabalho, né? isso, 20 Tá. minutinhos. Aham. Então, já vou perguntar então aqui. Eu posso então fazer do jeito que eu relatei, mais ou menos, assim, eu posso trabalhar daquela forma para Ah, sim, fazer o relato? Ah, aham, então beleza. Eu vou continuar aqui. tá bom. Daí a prof já colocou, porque tem alguns links aqui que eu não consegui abrir. Já vai colocar aquele que a gente tem que fazer a avaliação também? Que é Ah, esse da avaliação vou pôr mais para frente um mais pouquinho. para frente, tá? Tá Aham, certo. Valeu, então. Obrigada, prof. de nada.
Pessoal, daqui a pouco a gente vai se encaminhar para o final da reunião, né? A Deja já fez o comentário, né, de como ela vai conduzir ali, ela já tem, né, o encaminhamento do relato de implementação dela, né? Alguém mais gostaria de fazer o comentário de como está encaminhando o seu relato de implementação? Está tudo tranquilo aí? Tudo certo? Tudo encaminhado? Tudo tranquilo? Está caminhando? Beleza. Que bom, então. Então, assim, né, quem não conseguiu terminar aqui, né, no momento da nossa reunião, daí vai precisar dispor de um tempinho, né, para poder terminar depois, né, porque daí depois agora a gente não vai conseguir mais dispor do tempo da reunião para mexer no relato de implementação, tá? Mas acredito que esteja, né, bem encaminhado aí, foram dados aí os subsídios aí para que vocês consigam, né, fazer aí o encaminhamento de vocês. Pessoal, já disponibilizei o formulário da nossa reunião de hoje aqui no chat, então, para vocês preencherem, né? Então, é importante, né, que vocês realizem o preenchimento, registrando as impressões de vocês com relação à reunião de hoje. Lembrando que a nossa turma é a turma K, até para quem está fazendo reposição, né, que é de outra turma, pode preencher com a turma K, tá bom? Então, até para quem está fazendo reposição, pode colocar aí turma K, tá bom? Que daí fica, né, registrado com a turma de hoje, não tem problema que seja de outra turma que esteja fazendo reposição. Professora, a senhora pode colocar o link do formulário no grupo do WhatsApp? Eu estou no celular e daí aqui não abre para mim, na aula passada já não abriu. Ah, coloco sim. Então, obrigada. Deixa eu abrir aqui, já vou colocar lá, o formulário de hoje. Prof, desculpa, é turma K? Turma K. Uhum. Professora, o link do preenchimento das apresentações, a senhora vai deixar no WhatsApp ou vai deixar em atividades ali também? Vou deixar nos dois. Já vou Então colocar, tá, feliz. tá bom? Obrigada. Primeiro eu vou postar o forms lá que a Gilce pediu da reunião de hoje. Eu já coloquei o forms e já vou falar da apresentação. Só vou dar um tempinho para vocês preencherem ali o forms e já vou falar da planilha da apresentação, tá? Deixa eu até abrir a planilha aqui, deixa eu ver se está certinha, né? De repente está faltando alguma coisa, deixa eu abrir. Deixa eu ver se a turma de vocês está ok, está liberado para que vocês preencham, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, tá. Tá tudo certo. Uhum. Já vou disponibilizar. Então, copiar aqui. Aí já vou falar da planilha.
Então, aqui, gente, a planilha é bem tranquila, tá? Só cuidem quando vocês forem preencher, ela fica salva no Drive. Só cuidem para não apagar sem querer o nome do colega, né? E confiram durante a semana, tá? Se o nome de vocês está realmente lá, para não chegar no dia da apresentação e de repente, mas o meu nome eu tinha colocado e sumiu. Então, abram durante a semana e deem uma conferida, tá? Que daí eu vou chamar vocês pela ordem da planilha. Então, a planilha é essa aqui, tá? Na reunião 8, que é a semana que vem, como eu falei para vocês, metade da reunião eu vou trabalhar tema e a outra metade vai ser destinado aqui, ó, a 5 relatos de implementação, que vai dar um tempo aí para apresentar. Na própria planilha vai ser já dado o feedback, né? Um colega vai dar o feedback da apresentação do outro aqui na própria planilha, ficou bem boa. Mas esse feedback eu explico semana que vem. Vamos primeiro preencher quem vai apresentar, né? Quem vai querer apresentar na reunião 8, ó, tá bem explicadinho aqui, ó, R8. E quem vai querer apresentar na R10. Então, na R9 não tem apresentação. Então, na R8 e na R10. Aí eu vou chamar vocês pela ordem aqui, que vocês vão colocar o nome na planilha, beleza? E aí vocês têm que dar uma conferidinha lá, se o nome de vocês está certinho na planilha, se por acaso, né, não sumiu por engano o nome de vocês, que a tecnologia, né, gente? A tecnologia, às vezes, ela é falha, né? A tecnologia, às vezes, é complicado. Vou pôr no grupo do WhatsApp, tá? Essa planilha, vou colocar lá, tá? Para que vocês consigam se organizar também no WhatsApp, vocês tenham no WhatsApp, que eu acho que é importante, né? Para que vocês vejam durante a semana como vai ficar. Então, vou colocar lá, já coloquei lá, planilha da produção da turma K, beleza? Aqui, gente, o planejamento para o Se Liga, que é a atividade 1, né? Vocês já entregaram, e agora a entrega do relato de implementação é o dia 14/11, tá? Então, no dia 14/11, vocês precisam entregar aí o relato de implementação, que é a atividade de número 2, beleza? Aqui são os materiais de apoio que vocês têm para fazer a fundamentação teórica de vocês do relato de implementação. Aqui é o que acontece na escola, né? Se Liga, do dia 24/11 ao dia 19/12. E aqui eu gostaria de passar um vídeo para vocês, gente, com relação à síntese da nossa reunião de hoje, a partir do estudo, a partir dos erros, tá? É um vídeo bem curtinho, ele é legendado, tá? So another thing I wanted to share with you is the huge evidence we now have that the very best times for your brain are when you're struggling and when you're making mistakes. And this study conducted by Jason Moser and his colleagues, they had people doing tests under MRI scans. They found every time they made a mistake, synapses fired in the brain, great brain activity leading to strengthening of the brain. When they got questions right, that didn't happen. And actually, the time when we're making mistakes is a very good time for the brain, which is a really important message for students. They also found this in this study. They found these images, the orange brain these were actual voltage maps from the study showing activity in the brain. And the orange brain is people with a growth mindset. Their brains are almost on fire when they make a mistake. But the people with a fixed mindset, much less activity. So this tells us something very clear, which is that what you believe about yourself, what you believe about your own potential actually changes how your brain works. And that's why we see those graphs that I showed earlier
of students with a growth mindset, always going onwards and upwards, their brains are growing more every time they make a mistake. So this is why it's so important to believe in yourself. This is important for students in maths classrooms. It's also important for teachers and other people doing challenging jobs. We know that teaching is one of the most challenging and the most rewarding jobs. And we have to go into difficult situations. And I think what this tells us is when we go into tricky situations and hard situations and we think to ourselves, I know I can do this, but then we mess up or fail, our brain will react more positively than if we go into those situations thinking, I don't think I can do this. That's how important it is to believe in yourself as a student, as a teacher, anybody. Então, aqui é o estudo, né, a partir dos erros, e aqui nós temos, né, a síntese da nossa reunião, e como nós podemos, né, auxiliar nossos professores a ressignificarem suas percepções sobre os erros dos estudantes, transformando em algo a ser evitado, né, para uma oportunidade valiosa para o aprendizado. É algo para a gente refletir, né? E encerramos por hoje, pessoal. Agradeço aí a participação de vocês, né? Fiquem bem e nos vemos na semana que vem. Boa semana aí para todos. Beleza? Beleza, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Prof, ali nessa planilha é só colocar o nome e tudo certo, não precisa salvar nada, né? Ah, pior que tem que dar um... Peraí. Ele tem ali num Tem que cantinho fixar ali, né? compartilhar. Ele já salva no Drive, mas por via das dúvidas, você clica lá no canto superior direito em compartilhar e concluído. Deixa eu ver então aqui. Não achei. Mas eu acho que fixou aqui. Eu quero ser a terceira da próxima... na próxima formação. Mas eu acho que deu aqui. Quando você sai e entra, você experimentou sair, deixa eu entrar aqui. Eu rolei aqui para baixo e ele fica lá na terceira posição. Ele está salvo. Eu entrei na planilha aqui, ó. Deu, ele né? Está com o teu nome salvo ali. Então, beleza. Então, Ele serei salvo. a terceira do dia da 11, reunião. né? Da reunião. Não, 12. Semana que vem, né? Quarta-feira. Beleza. Beleza, então. Fechou. Obrigada, prof. De nada. Por tudo e até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.